Olá, eu sou Maria Inês, sou psicóloga e estou aqui com o meu companheiro matinal de todos os dias. Tchau. E venho falar a respeito de uma obra que eu li neste final de semana, que é este livro aqui, que achei ele magnífico. Esse livro foi uma indicação de uma amiga ainda no tempo de graduação, quando eu disse para ela que havia nascido meu neto, estávamos em sala de aula, e que ele se chamava Raul. Aí ela me falou o seguinte: Maria Inês, o nome dessa amiga é Gabriela, e ela me disse, quando ele tiver idade, leia esse livro, dá esse livro para ele ler. E foi o que eu fiz agora ele já tem idade, eu vou visitá-los e aí ele vai ler o Raul da Pinta Azul. E eu, lógico, né, fui dar uma lida nesse material. Magnífico, vou mostrar aqui para você algumas coisas. Por exemplo, o Raul, ele começa a ter algumas dificuldades na escola, né? Brigas de criança, provocações, o que a gente chama hoje de bullying também. E ele guardava aquilo. Os amigos provocavam, diziam que ele tinha que bater, que era para fazer uma briga e tal, e ele não fazia. Ele ficava, dizia que o outro era mais pequeno e vivia dando desculpas, dizendo que talvez num outro dia ou quando ele crescesse, mas ele sabia que menino pequeno não se bate, era esse o conceito. E aí ele ficava intrigado porque os amigos também eles se davam bem, entretanto faziam essas provocações. E aí certo dia o Raul chega em casa e percebe que ele começa a ter umas pintas nos braços, umas pintas azuis. E ele tenta tirar essas pintas azuis e essas pintas azuis não saem. Ele esfrega, esfrega e não sai. E aí ele foi mostrar para a mãe e para o pai, mas ninguém via as pintas. Aí ao menos ele ficou um pouco mais tranquilizado e pensou com ele mesmo, pelo menos ninguém vê, sou só eu que vejo essas pintas. E aí seguiu. Só que um certo dia, o Raul percebeu que tinha um homem com um cigarro aceso e estava estourando os balões de um rapaz que estava vendendo balões na rua. E ele estourava um, estourava outro, estourava, e ele ficou com tanta raiva. E Raul era rápido, né? Pensou em ir lá e correr atrás do rapaz que estava fazendo essa maldade. Mas ele não fez. Ele ficou parado, seus amigos ficaram, ele também ficou, e ele ficou como que preso no chão. E aí, depois disso, o que aconteceu? O Raul chegou em casa, percebeu que as suas pernas também tinham pintas azuis. E ele foi ficando cada vez mais preocupado. Certo dia, ele viu seus colegas também, que estavam fazendo... Como é que eu vou te dizer? Eles estavam sendo preconceituosos, tendo frases, até anotei uma aqui, tipo, crioulo mal encarado, aquele neguinho, falando palavras que eram pejorativas e estavam denegrindo as pessoas que tinham uma cor diferente da dele. E ele pensava com ele mesmo, ninguém fala ô branquinho invocado, ô branquinho desse ou daquele jeito. O que aconteceu? Ele chegou em casa e Raul não falou nada, ficou quieto. Ele não concordava com os amigos. Entretanto, chegou em casa e foi verificar a boca, a língua, a garganta, tudo estava cheio de pintas azuis também. Mas ele não tinha se dado conta do que eram essas pintas azuis, estava intrigado, conversou com a babá dele. Um certo dia a mãe deixou ele sozinho e ela falou para ele de um velho sábio. E ele foi atrás desse velho sábio. Avisou a babá, ela sabia, e ele foi atrás do velho sábio. Chegando lá, encontrou uma menina, que era a Estela, toda danadinha, né? Ela não levava desaforo para casa, não. Ela chegava e fazia os meninos fazerem do jeito que ela queria. Não engolia desaforo, não ficava fazendo as vontades dos outros. E aí ele falou o que ele foi fazer. E aí ele descobriu que a Estela também já teve aquelas pintas. E as da Estela ela se dizia a Estela da pinta amarela. E aí ela orientou ele e ele foi encontrar esse velho sábio. Chegou no velho sábio, o velho falou que ele não tinha como resolver a situação dele.
E ele voltou para a Estela, conversou mais um pouco com a Estela e a Estela falou que era ele que tinha que descobrir como é que ia se livrar das pintas. Bem, no caminho para casa, no ônibus, ele já viu que o motorista não atendeu bem uma senhora que pediu para descer. E foi um pouco mal educado. E o Raul, na hora, não deixou de falar. Chegou e falou pro motorista o que ele pensava e que ele devia respeitar aquela senhora, que ela estava indo para o trabalho, estava atrasada e não custava nada ele esperar um pouquinho que ela descesse calmamente do ônibus. Ok, a partir daí, Raul começou a se expressar, a se manifestar, colocar para fora os seus sentimentos. E acabaram-se as pintas e Raul percebeu o quão importante é você ser você mesmo, tomar uma atitude. E isso vale de lição não só para as crianças, mas vale também para nós adultos. Quantas vezes nos mobilizamos, nos paralisamos diante de alguma situação que teríamos vontade de agir de uma determinada maneira e vamos agir de uma maneira que é contrária aos nossos princípios, aos nossos valores, não falamos, engolimos muito sapo e aí vamos adoecendo em função disso. Enfim, eu gostei, queria gravar isso e trazer para vocês. Quem sabe uma outra hora eu trago mais alguma leitura que fale um pouco dessa nossa habilidade de nos reinventarmos. Muito obrigada pela atenção e uma ótima semana.